sentado ali, chegaram até a mim, me entregaram o microfone, pediram para colocar perto da minha boca, então só estou obedecendo. Graça e paz a todos. Muito boa noite na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não tem aquele dia que é o dia? Já passaram por isso? Aquele dia estressante, aquela coisa meia descontrolada, um troço meio louco. Já viu isso? Já passaram por isso? Alguém já passou? Eu vivenciei isso hoje. Então eu preciso fazer um ato aqui, irmãos, um ato meio doido de fé, só para, entende? Aquelas coisas que você fica como? Só na graça de Deus? Eu preciso pisar aqui bem firme, bem forte aqui na cabeça da serpente, né, para ela ser repreendida em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Irmãos, a vida do crente é umas coisas meio loucas assim, sabia? Embora a Bíblia diz assim, olha, o justo não vive o quê? Não vive mas pela... E viver pela fé é poucos que vivem pela fé. Tá? É poucos que vivem pela fé. Então a gente precisa, né, ter uns atos assim meio de louco em Cristo Jesus, para a gente repreender a serpente que se levanta contra as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar rápido, fica de pé e faça algo comigo, por favor. Eu não tenho esse costume, tá, irmãos? Mas só que assim, desprende os braços, né? Glória a Deus. Dá uma chacoalhada no pescoço. Isso. Agora você faz um ato assim bem forte, ó. Pisa. Não. Você matou uma barata, irmãos. Vamos matar uma serpente. Imagina, uma serpente e você matando. Como que você mata? Assim? Não, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Algumas pessoas falam que tem dia que é noite. Isso acontece de fato. Mas, pastor, acontece na vida do crente? Sim, por que não? Nós vivenciamos esses momentos difíceis, turbulentos, estressantes, mas graças a Deus que nós temos um Deus que luta e peleja por nós. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero te convidar, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 21. Primeiro Reis, capítulo 21. A partir do primeiro versículo, né? É a palavra que Deus, Ele vem falando ao meu coração por esses dias. E aproximando o dia da ministração, Deus ardeu profundamente esse texto e falou comigo. É um texto que é muito pregado. Todos nós conhecemos a história desse jovem, esse homem chamado Nabote. Eu quero compartilhar com vocês mais uma vez, embora vocês já ouviram várias vezes. A Bíblia diz assim, olha, sucedeu depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Eu vou ler mais uma vez aqui, só para a gente assimilar
o versículo de número 2. Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto de mim, ou da minha casa, ou do meu palácio. E te darei por ela uma vinha melhor. Ou se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Irmãos, me chama muita atenção aqui esse versículo 2. Muito interessante. E quando eu leio o versículo 2, me faz lembrar no Novo Testamento um dos evangelhos de Jesus e uma das suas parábolas, quando um senhor deu uma grande festa. Só para você entender rápido, só vou dar uma pincelada aqui. O Senhor havia dado uma grande festa e pediu para que o seu servo os convidasse os convidados, chamasse os convidados. Interessante que quando o seu servo foi convidar o primeiro, ele deu uma desculpa muito farrapada, dizendo assim: olha, não vou poder ir à festa. Eu estou só parafraseando para vocês entenderem. Porque acabei de comprar um campo, uma fazenda, e preciso vê-la. Me chama a atenção isso porque como eu posso comprar algo sem antes ter visto? É um ponto de interrogação, entende? Como eu posso comprar algo sem antes ter visto? Interessante que aqui em 1 Reis, Acabe, ele faz algumas propostas a Nabote. E a primeira proposta que ele faz a Nabote é o seguinte: olha, dar-te-ei uma vinha melhor do que a sua. Calma aí. Se Acabe tem uma vinha melhor do que a minha, por que ele quer a minha? Está entendendo? É um ponto de interrogação, são algumas questões que acontecem na vida do crente. Se o Marcos tem uma vinha melhor do que a do Caulen, por que o Marcos quer a minha? Tá. E a segunda proposta que Acabe faz para Nabote é que eu vou te pagar o que ela vale. Guarda isso no seu coração, que nós iremos falar sobre propósito requer sacrifício, irmãos. O tema do texto da minha mensagem hoje é propósito requer sacrifício. Diga comigo, propósito requer sacrifício. Propósito nada mais é do que objetivo. E sacrifício nada mais é do que renúncia. Então, propósito requer renúncia, sacrifício. A Bíblia fala sobre esses dois homens, Acabe e Nabote, e inclui ainda sua esposa Jezabel, que era esposa de Acabe. Como foi falado aqui, Acabe faz algumas propostas, porque Acabe estava pretendendo comprar ou ter a vinha de Nabote. Interessante que Nabote tenta explicar a Acabe o motivo pela qual ele não poderia vender ou dar a ele a sua vinha. Porque diz a Bíblia que a vinha, a vinha de Nabote era uma herança de seus pais. Era algo muito valioso para Nabote. E mediante a lei, Nabote não poderia vender ou dar um território que Deus havia dado a ele. Então Nabote rejeita as propostas de Acabe. Nabote não aceita as propostas. Eu abro um parênteses aqui para você, para dizer algo muito, muito importante. Nós, crentes, servos de Deus, enfrentaremos muitas propostas nesse mundão. O diabo, ele vai enviar propostas para requerer ou para tomar de você aquilo que Deus colocou em tuas mãos. E para nossa infelicidade, existem pessoas abrindo mão daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Interessante que quando eu vejo o livro de Gênesis, eu percebo uma história que Esaú e Jacó, os dois irmãos,
Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A herança que eu e você temos, aquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos, requer sacrifício. Eu e você precisamos lutar e preservar isso que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes a gente perde aquilo que o homem nos dá, mas aquilo que Deus coloca em nossa mão, eu e você precisamos lutar com unha e dentes. Não existe valor que pague a herança que Deus colocou em tuas mãos. Mas que herança é essa? A tua casa, os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, o teu trabalho, a sua vida. Existem pessoas se perdendo, irmãos, por coisas banais, pequenas, inúteis, fúteis. Mas eu estou diante de um povo inteligente. Eu estou diante de um povo adevequiano, irmãos. Um povo instruído pela palavra, que entende a verdade. Um povo que não se vende, que não se troca. Um povo que preserva, que luta por aquilo que Deus coloca em suas mãos. Irmão, cuidado com as propostas que o mundo faz a você. Não existe casamento melhor do que o seu. Não existe filho melhor do que o seu. Não existe essas coisas, tudo ladainha. Não caia nessas coisas que o mundo lhe oferece. Preserve, lute por aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Nabote lutou por aquilo que era dele, a herança de seus pais. Nabote não abriu mão de jeito nenhum, irmãos. Foi necessário Acabe relatar para sua esposa Jezabel a situação. E quando Acabe diz para Jezabel que Nabote havia rejeitado as suas propostas, Jezabel ela fica irritada com aquilo. Ela fica indignada porque Nabote rejeita a proposta. E Jezabel levanta algumas falsas testemunhas contra a vida de Nabote. Ela faz algumas cartas, envia para os oficiais daquela época. Ela pega 2 homens como testemunhas e levanta falso testemunho de Nabote, coloca Nabote diante do povo jezreelita. Aí Nabote se apedrejava até a morte, porque até então ela disse para o povo que Nabote havia transgredido a lei de Deus. Mentira! Era tudo mentira daquela mulher. Era para acabar com a vida de Nabote, mas mesmo assim Nabote preservou aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos e não voltou atrás, não negou a Deus, irmãos. E existem pessoas negando. Ei, meu irmão, ainda que seja difícil, luta por aquilo que é seu. Existem pessoas perdendo tempo lutando por aquilo que não é dela, mas aquilo que é seu, lute por ele. Ainda que puxe a sua vida, mas lute até o final, preserve isso. Qual tem sido os seus objetivos? Qual tem sido os seus propósitos? Será que você tem lutado por isso? Será que você tem renunciado por isso? Comece a lutar, comece a preservar aquilo que Deus te deu, irmãos, preste atenção. Deus, ele colocou em tuas mãos algo muito, muito grande. E Deus colocou em tuas mãos no intuito de você preservar aquilo e cuidar muito bem daquilo. E Deus, ele está confiando em você. Deus está acreditando em você. Deus, ele acredita em você, que você vai guardar aquilo que ele colocou em tuas mãos. É como se o pastor Marcelo colocasse em minhas mãos alguma coisa para que eu cuidasse. Para colocar algo em minhas mãos que é valioso para ele precisa confiar em mim. Não tem como eu colocar nas mãos de algumas pessoas coisas que eu não confio em pessoas. Eu não posso entregar nas mãos de alguém que eu não confio. Se eu coloco, é porque eu confio. E Deus faz isso comigo e com você.
Deus está confiando em nós. Faça como Nabote, lute por isso. Não abre mão, não se vende, não se perde. Não deixe que acabe com o seu poder como rei de Samaria. Venha vingar sobre você. Não temorize diante do poder de um rei. Existe o rei dos reis acima de todos, com você. Existe um Deus que luta e peleja as suas pelejas. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é necessário lutar por aquilo que é nosso. Diga para ele, ainda que custe a vida, mas lute até o final. Lute até o final, ainda que custe a sua vida. Não tem problema, ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil para você, mas lute até o final. Não perca o seu foco, a sua visão diante dos seus propósitos. Ainda que as coisas em sua volta estejam obscuras, difícil, mas lute até o final. Eu entenda isso, coloca no seu coração. O teu casamento foi Deus que te deu, meu irmão. Ainda que o diabo esteja dizendo assim: olha, não é de Deus para a sua vida, você está vendo tanta coisa acontecendo, larga esse homem, ou larga essa mulher. Meu irmão, não tenha vida, lute para aquilo que é seu. Lute. Glória. Acabe e faz a primeira proposta. Como eu disse para vocês, não tem como, irmãos, eu ter uma vinha melhor do que a do meu irmão e querer a do meu irmão. Ainda que o diabo seja estrategista, vai chegar uma hora que ele vai fazer algumas propostas, que ele vai cair nas suas próprias propostas. Não tem como. Se eu tenho algo melhor do que você, porque eu quero o que é seu. Cuidado. Preste bem atenção. Não caia nas propostas. É como se alguém chegasse perto de mim, pastor Jonas, e falasse assim: Carlos, eu vou te dar um carro melhor. Se você tem um carro melhor do que o meu, por que você quer o meu que é mais inferior do que o seu? São coisas para questionar. Não tem lógica isso. Não tem como entender isso. É por isso que a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, irmãos. O objetivo dele é esse. É arruinar a sua história. É humilhar a sua vida. É acabar com aquilo que você tem. É destruir por completo. É te botar você no poço. E muitas pessoas estão caindo nessas propostas, achando que é algo muito interessante, achando que é algo que vai trazer alegria, felicidade. Mas entenda algo, tudo que vem lá de fora é algo passageiro, momentâneo, irmãos. Não é aquilo que dura, aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E a segunda proposta: vou te dar o dinheiro que ela vale. Não existe valor, não existe preço na minha e na sua herança. Não existe preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago por nós. Precisamos valorizar isso. Precisamos olhar para a cruz e entender que o preço foi pago por nós. Então não existe valor que compre a nossa herança, não existe preço que compre aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então lute até o final.
pago há muito tempo. Jesus morreu por mim, por você. Jesus morreu por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Então valoriza isso. Diga para as propostas que estão te fazendo que não existe valor à sua herança. Não existe nada maior do que aquilo que Deus te deu. Irmãos, é muito interessante esse texto, porque a gente aprende algumas verdades com Nabote. Nabote extrai para nós alguns aprendizados. E uma das primeiras coisas que eu entendo com a vida desse homem, Nabote, é que nós não devemos deixar de ser levado pelas ofertas do rei. Ainda que seja uma pessoa muito importante te oferecendo algo. Não deixe ser levado por essas ofertas. Acabe chegou diante de Nabote, era o rei de Samaria. Nabote rejeita, Jezabel se pronuncia, fica indignada com aquela situação, mas mesmo assim Nabote, ele permanece de pé mediante aquilo que ele havia falado para Acabe. Não aceita as propostas de reis que estão te oferecendo. Eu vou parafrasear para você entender melhor. Existem pessoas no poder que às vezes te oferece algo que pode ser até interessante, mas vai te levar para o caminho que não vai ter volta. Já viu o texto dizendo que um abismo chama o outro? Com cuidado. Às vezes nós estamos com a lupa, com a venda nos olhos e não conseguimos enxergar esse abismo diante de nós. E acabamos recebendo isso. Essas ofertas, mas cuidado, irmãos. Não aceita as ofertas de pessoas em patamares maiores do que você, porque isso pode te levar para um caminho que não tem volta. É uma da atitude que Nabote teve, é não aceitar essas ofertas. E a segunda coisa é, irmãos, fique firme na sua posição. Ainda que o vento sopre, ainda que as tempestades venham sobre a sua vida, ainda que muitas coisas aconteçam, ainda que o mundo desague ao seu lado, permaneça. Não volte atrás. Não volte atrás, permaneça de pé, permaneça firme naquilo que foi falado por você. Não volte atrás nas suas palavras. Imagine se Jó tivesse desistido de tudo aquilo que ele estava vivendo. Imagina. E olha que Jó sofreu demais. Muitas coisas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, tiveram uma doença em sua pele. A sua mulher chamou Jó e disse assim: meu amigo, até quando blasfema esse Deus, abandona esse Deus, larga esse Deus? Não, Jó ele permaneceu na posição, ainda que estava doendo na carne, mas Jó continuou firme. E não rejeitou a Deus, irmãos. Permaneça na sua posição. Pastor, tem sido muito difícil. Eu sei, eu imagino. Todos nós vivenciamos momentos difíceis na vida. Mas não vale a pena você voltar atrás. Não vale a pena você abrir mão daquilo que Deus colocou assim, na sua vida. Não vale a pena. Então lute por isso. Preserve. Continue na posição. Não saia daí, por favor. E a terceira coisa. Daniel, irmãos. Um jovem mancebo Daniel, um homem inteligente. Ele tivera tantas propostas para desistir.
Mas Daniel continuou de pé, na presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Dário lança algo diante do povo para que todos os fizessem. Daniel rejeita e diz a Bíblia que Daniel propõe em seu coração a não se contaminar. Eu não vou comer. Daniel é lançado na cova dos leões, mesmo sabendo que seria lançado. Daniel não se impressionou com o poder do rei. Daniel permaneceu firme na sua palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. O rei Nabucodonosor fizeram uma estátua que todos deveriam se dobrar diante dela. Mas esses jovens não fizeram conforme o rei Nabucodonosor mandara fazer, irmãos. Mesmo sabendo que eles iriam ser lançados na fornalha, o que aconteceu? Eles permaneceram. E eu vejo tantas pessoas abrindo mão, porque quebrou a unha do dedão. Existem pessoas chutando o balde, porque o pastor não cumprimentou ela com a paz do Senhor. Existem pessoas rasgando a Bíblia, porque o irmão olhou de cara feia para ele. Eu vejo tantas pessoas desistindo no meio do caminho, por coisas sem condições. Pessoas simplesmente virando as costas para Deus. Pessoas dizendo: Senhor, tu é o culpado de tudo. Ei, meu irmão, não! Ainda que você seja lançado na cova dos leões, permaneça. Ainda que você seja lançado na fornalha, permaneça firme. Você pode ter certeza, meu irmão, absoluta no que eu vou te dizer agora. Ainda que você seja lançado na cova, nenhum vai conseguir te tocar. Você sabe por quê? Porque você está sendo obediente à palavra de Deus e está permanecendo naquilo que Deus falara para você fazer. Quando nós somos obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus, pode acontecer tudo na nossa vida. Mas o Senhor nos coloca de pé de novo. As portas podem se fechar, o casamento pode chegar em crise, o vento pode soprar, mas Deus coloca tudo em ordem depois. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que está com a sua esposa, o seu esposo do seu lado, abrace ele, por favor. Abrace ela. Ou você que não está do lado de uma irmã, do lado de um irmão, irmão com irmão, irmã com irmã. Abrace ele também, que você vai orar por ele. Isso, abrace ele, dê a mão a ele se você não quer abraçar. Às vezes não tomou banho, né, irmãos? Brincadeira. Mas pode sentir o cheirinho que o irmão está cheiroso. E você vai orar por ele agora. Você vai pedir a Deus que o Senhor dê força a essa pessoa para continuar de pé, para não abrir mão dos seus propósitos. Feche os seus olhos e comece a orar. Ore por essa pessoa. Às vezes você nem sabe o que ela tem vivido, o que ela tem passado. Mas, pastor, é minha esposa. Sim, às vezes você não sabe a dor que essa pessoa está sentindo. Então, ore por ela. Peça para Deus fortalecer. Peça para Deus sustentar. Fazer com que essa pessoa permaneça de pé até o final. Assim como Deus foi na vida de Nabote, Deus será na tua vida, meu irmão.
Deus vai enviar providência para a sua vida. Deus vai abrir as portas para a sua casa. Deus vai jogar por terra as propostas que tem te feito. Deus vai jogar por terra os levantes de Satanás. Nada ficará de pé diante de você, porque Deus está pelejando as suas lutas. Deus está lutando por você. Como é bom nós estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Toda honra e glória é para o Senhor Jesus. E nesta noite eu quero entregar a vida de cada irmão que está aqui. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada coração. Tu sabe as lutas, adversidades, problemas que nós temos enfrentados. E nós apresentamos a Ti porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós acreditamos, ó Pai, na resposta. Nós acreditamos, ó Deus, que essa luta, que essa prova não é nada de vaidade. Nós cremos na manifestação do Seu poder em prol das nossas causas. Ah, Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, ser como Nabote, que eu e a Tua igreja nunca venhamos abrir mão das nossas heranças, que venhamos lutar até o final, ainda que puxe a nossa vida, mas que nós venhamos lutar até o final. Ah, Senhor, dê força a cada crente que está aqui, fortalece os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, tem estratégia a cada um. Ah, Senhor, joga por terra todo embaraço. Aleluia. Senhor, há poder no Teu nome, Jesus. E é no Teu nome que nós clamamos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, dê uma anestesia de ânimo nesta pessoa. Às vezes existem pessoas que entraram desanimadas, dizendo para si mesmo: hoje eu vou abrir mão, eu vou chutar o balde, eu vou desistir de tudo. Não. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para te sustentar, para renovar as tuas forças, para te colocar de pé. Ah, Senhor, nós te louvamos nesta noite. Cremos, ó Pai, em nome de Jesus, na nossa vitória. Eu quero abençoar o Seu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. No poder que está no Teu nome, ó Pai. Eu abençoo a Tua igreja, para a honra e glória, no nome do Senhor Jesus. E você diga comigo amém bem forte.